Hoje o programa VIP reestreia o quadro Entrevista VIP. Nesse espaço eu vou entrevistar grandes nomes da arte, da cultura e do esporte de Três Rios e região. E para começar o Entrevista VIP, eu vou conversar com ela, que é atriz e está fazendo o maior sucesso com a paródia Vida de Atriz Desempreguete. Ela não nasceu em Três Rios, nasceu em Paracambi, mas adotou a nossa cidade como uma cidade do coração, onde ela criou seus maiores vínculos de amizade, o amor pela arte e vem visitar a família todos os finais de semana. Eu tô falando da Isabela Luz, atriz. Tudo bem, Isabela? Primeiramente, queria agradecer a entrevista. Tudo ótimo. Eu que agradeço por estar nesse quadro, né? Muito obrigada. Bom, Isabela, conta um pouco pra gente, pra começar, como é que surgiu o seu amor pela arte, pelo teatro, pelo cinema? Meu amor pela arte começou muito nova. Eu fui uma criança que eu gostava muito de ver televisão. Eu brincava, óbvio, mas eu gostava muito de assistir televisão, de assistir Xuxa. Aí assistia Xuxa, queria ser Paquita, pegava escova de cabelo, fazia de microfone, ficava cantando na frente da televisão. Então isso começou muito pequenininha. Aí a minha madrinha me matriculou no balé. E foi aí que eu fui tomando muito gosto pelos palcos, fazendo aula de balé, me apresentando no final do ano. E quando eu fiquei adolescente, o Rodrigo Portela foi no meu colégio e se apresentou como professor de teatro, disse que estava começando um curso de teatro aqui em Três Rios. Eu falei, poxa, tá aí minha oportunidade, vou começar a fazer aula de teatro. Com 13 anos isso, e hoje eu tenho 28, quase 29 e nunca mais parei. Como é que foi essa transição dos palcos de Três Rios para o Rio de Janeiro, principalmente quando você foi aprovada na universidade, na Unirio, para o curso de artes cênicas? Então, eu entrei com 13 anos nesse curso e como o Rodrigo, na época, fazia Unirio, ele incentivava muita gente. Se vocês quiserem seguir essa carreira de teatro, façam a universidade, né? Continuem uma pesquisa, continuem um estudo. E eu já escolhi o que eu queria fazer muito nova. Já com 13, 14 anos eu já sabia. E as pessoas falavam, não, você está muito nova, você vai mudar de ideia. E eu realmente não mudei de ideia. Eu segui em frente. Fiz vestibular, passei, mudei para o Rio aos 18 anos e foi uma transição muito natural porque já tinham muitos amigos de Três Rios lá. Então eu me senti muito acolhida, não me senti sozinha quando mudei para lá porque a companhia Quantum, que eu comecei a trabalhar aqui em Três Rios, já tinha uma vertente no Rio de Janeiro também, eles já estavam fazendo trabalhos lá e eu só me incorporei, entrei na faculdade e entrei na companhia lá. E nesse período de tantos trabalhos, qual foi o que te chamou mais atenção, que deu mais prazer para fazer entre esses trabalhos aqui em Três Rios e Rio de Janeiro? Os trabalhos aqui em Três Rios eram muito prazerosos, assim, porque a gente ficava 6 meses fazendo um curso, estudando pra caramba, e depois de 6 meses, era sempre no meio do ano, nas férias do meio do ano e nas férias do final do ano, que a gente fazia um espetáculo, né, no Teatro Celso Peçanha. Nessa época era mais ou menos o que? 98, 99. Três Rios estava com um movimento teatral muito bom. Tinha festival estudantil de teatro. Eu acho que isso deveria voltar, inclusive, para nossa cidade, que era muito importante. Todos os colégios participavam e as pessoas que tinham vontade de fazer teatro, que não tinham esse contato, podiam ter, entendeu? Nesse festival. E a gente ganhou o festival várias vezes, era bastante legal. E as próprias peças dos cursos de teatro eram muito importantes, porque a gente trazia as pessoas que não estavam acostumadas a ir ao teatro, a gente passeava pelo comércio, distribuindo panfleto, vamos ao teatro, e aí a gente conseguia encher aquele teatro. Era um final de semana, né? Porque Três Rios é uma cidade pequena, não tem o mesmo público que tem o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você põe uma peça em cartaz durante 2 meses, não que seja muito mais fácil de colocar público, mas né, a população é muito maior, e aqui 3 dias de peça era o suficiente para lotar aquele teatro e fazer a gente muito feliz. E no Rio de Janeiro, qual foi o trabalho mais marcante da sua carreira? O meu trabalho mais marcante, tiveram alguns. Teve um espetáculo que eu fiz, que foi o primeiro espetáculo que eu fiz quando eu cheguei no Rio. Foi O Que Você Mentira, Eu Acredito. Foi uma peça que me deu o meu primeiro prêmio de melhor atriz lá no Rio, e eu ganhei esse prêmio no dia do meu aniversário, então eu fiquei muito feliz. E foi uma peça que eu fazia dentro da faculdade, foi a peça de formatura do Rodrigo Portela. Só que a gente fazia com as pessoas da companhia. Fomos eu, Verônica Rocha, que é de Paraíba,
o Rodrigo Faria, que é daqui de Três Rios também, e o Reinaldo. O Reinaldo é do Rio mesmo. E nós 4 éramos da Quanto e fazíamos Unirio. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? E depois de ter sido a formatura do Rodrigo na faculdade, a gente viajou com esse espetáculo, trouxemos aqui para Três Rios, a gente fez no Sesc. E foi um espetáculo, assim, eu carrego ele com muito carinho no meu coração. E, inclusive, nós vamos remontar essa peça. A gente ganhou um prêmio do Estado para remontar esse espetáculo e deve estar vindo por aí, inicinho do ano que vem, a gente já começa o processo, então vai ter coisa boa por aí. Bom, você mais que ninguém sabe que é muito difícil hoje em dia essa carreira de atriz, né? Não só a carreira de atriz, mas também as pessoas que lidam com arte. É muita concorrência, é muita gente boa no meio e poucas vagas. Me lembro que você, uma época, pensou em desistir e foi convidada, passou num teste para integrar o elenco da novela Duas Caras. Como é que foi essa experiência? Que foi numa época que você pensava em voltar para Três Rios, mas que isso te trouxe de volta aquela vontade de prosseguir e continuar com a profissão. Nessa época, quando aconteceu isso, eu sempre lembro dessa época. Deus realmente existe e as coisas só acontecem quando Ele quer. Não adianta, a gente acha às vezes que tá indo por um caminho, é isso que eu quero. Não, se aquilo não for pra você, aquilo não vai acontecer naquela hora. Eu realmente, depois que me formei, é uma vida muito difícil, sabe? A gente se forma e fica, caramba, e agora? Não é só na minha profissão, tô falando da minha profissão porque é o que eu sei dizer. E aí fiquei com vontade de voltar para Três Rios, estava com umas oportunidades em Juiz de Fora e falei, poxa, vou voltar, tô precisando ser acolhida pela minha família, pelos meus amigos, já deu. Aí quando eu tava pensando em voltar pra cá, a produtora de elenco me ligou e falou, Isabela, você passou um teste que eu já tinha feito há uns 3 meses atrás, nem lembrava mais. Eu falei, poxa, então não é a hora de voltar mesmo. E aí continuei lá, e realmente é uma vida muito difícil, a gente pensa em desistir várias vezes, toda semana, o tempo todo, e é difícil, é muito difícil, a gente ama, a gente se estapeia com essa profissão e a gente ama mais do que tudo, e é isso. E a novela te proporcionou grandes amizades, né? Você conheceu bastante gente no elenco que você mantém contato até hoje. Sim, principalmente com uma amiga minha que eu acabei indo morar com ela, Gisele Werneck, e foi muito importante esse contato com ela, porque não só em relação à profissão, mas ela me ensinou muitas coisas da vida também, sabe? E eu tenho saudade dela, hoje ela voltou para Belo Horizonte, ela é uma escritora maravilhosa, é atriz, escritora, e o marido dela inclusive deu a volta ao mundo de bicicleta, o Danilo, e ele passou por Três Rios. No início, quando ele foi, ele passou por aqui, ficou na casa da minha mãe. Você até fez uma reportagem com ele, né? O Danilo. E na volta, quando ele estava 3 anos depois voltando, ele passou pelo Pará, pela casa da minha avó. Então, eu faço parte da vida dela, tipo, pra sempre, porque eles documentaram isso. Vai lançar um livro agora, e a gente sempre se fala. A Gi foi muito importante pra mim. Essa novela serviu realmente pra criar umas amizades e... a Bia Branca também. É isso. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Isabela Luz aqui no Entrevista VIP.